Onde então, ó Egito, estão os teus consultores e adivinhos e aqueles que chamam da terra e aqueles que bradam das suas entranhas? Deixai-os então que declarem de hoje em diante as ações que o Senhor Sabaoth levará a cabo. Então o poder que estava no profeta Isaías e que foi anunciado antes da tua vinda consistia em que tu retirarias o poder dos regentes dos aéons e mudarias a sua esfera e o seu destino para que nada possam saber daqui em diante. Por este motivo também se disse: Tu então não saberás o que fará o Senhor Sabaoth, quer dizer, nenhum dos regentes saberá o que farás daqui em diante, pois eles são Egito, porque eles são matéria. O poder que estava em Isaías, então predito e que a ti se referia, dizendo: De hoje em diante não saberás o que fará o Senhor de Sabaoth, devido ao poder de luz que recebeste dele, o digno, que está na região da direita e que hoje está no teu corpo material. Por esta razão, meu Senhor Jesus, tu nos disseste: O que tem ouvidos para ouvir que ouça, para que tu, o mais poderoso, saibas de quem é o coração que mais ardentemente se elevará ao reino dos céus. Sucedeu que, quando Maria concluiu estas palavras, Jesus disse: Bem o disseste, Maria, porque tu és bendita entre todas as mulheres da terra e porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, impressionou-se grandemente e aproximou-se de Jesus, prostrou-se ante ele, venerou os seus pés e disse-lhe: Senhor, escuta-me, que desejo perguntar-te sobre o que disseste, antes de nos falares sobre as regiões onde foste. Jesus respondeu a Maria dizendo: Fala com liberdade e não temas. Todas as coisas que tenhas em dúvida, tas revelarei. E ela disse: Senhor, conseguirão todos os homens que conhecem o mistério da magia de todos os regentes, de todos os aéons do destino e daqueles da esfera na forma em que os anjos que violaram o que lhes foi ensinado? Se os invocam nos seus mistérios, quer dizer na sua diabólica magia, impedir as boas ações? Jesus respondeu e disse a Maria: Eles não conseguirão como conseguiram no princípio, porque lhes retirei 1/3 do seu poder, porém obterão o apoio daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º aéon. E se eles invocam os mistérios da magia desses que estão no aéon 13, seguramente os obterão, porque não retirei o poder dessa região, segundo o mandato do primeiro mistério. E sucedeu, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, que Maria continuou novamente dizendo: Então, meu Senhor, os adivinhadores e consultores não declararão daqui em diante aos homens o que há de ocorrer-lhes. E Jesus respondeu a Maria: Se os profetizadores ou adivinhos encontram o destino e a esfera virados para a esquerda, de acordo com a sua primeira extensão, as suas palavras terão lugar e dirão o que há de ocorrer. Porém, se encontram o destino ou a esfera virados para a direita, as suas palavras não dirão a verdade, pois eu mudei as suas influências e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos, ao ver que as influências, desde o princípio e daí em diante, estavam continuamente viradas para a esquerda e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos. Agora fiz com que passem 6 meses virados para a esquerda e 6 meses virados para a direita. Aquele que encontre os seus considerados, desde o momento em que os mudei, ordenando-os de modo que passem 6 meses olhando para a sua esquerda e 6 meses os seus cursos virados à direita. Aquele que os observe desta forma, saberá que as suas influências são seguras e declarará todas as coisas que hão de fazer. Do mesmo modo, os consultores, se invocam os nomes dos arcontes e os encontram virados para a esquerda, dirão com exatidão todas as coisas acerca das quais consultem os seus decanos. Pelo contrário,
Se os consultores invocam os seus nomes, quando olham à direita, não terão de prestar-lhes ouvidos porque estão frente a outra forma, em comparação com a sua anterior posição, na que Jeú os havia estabelecido. Ao ver que são outros os seus nomes quando estão virados para a esquerda e outros os seus nomes quando estão virados para a direita, e se os invocam quando estão virados para a direita, não dirão a verdade, pois os confundirão com confusão e os ameaçarão com ameaças. Então aqueles que não conheçam o seu curso quando estejam virados para a direita, e os seus triângulos e os seus esquadros e todas as suas figuras, nada certo encontrarão, senão que se confundirão em grande confusão e encontrar-se-ão a si próprios em grande engano, porque eu mudei as obras que eles noutros tempos realizaram, nos seus esquadros, quando estavam virados já à esquerda, e os seus triângulos e os seus octógonos, nos quais continuamente se ocupavam quando estavam virados para a esquerda, e os fiz gastar 6 meses para formar todas as suas configurações viradas para a direita, a fim de que se confundissem em confusão em toda a sua extensão. E mais ainda, fi-los gastar 6 meses virados para a esquerda e realizando as suas obras e as suas influências e todas as suas configurações, a fim de que os arcontes que estão nos aéons e nas suas esferas e nos seus céus e em todas as suas regiões, possam ser confundidos em confusão e enganados em enganos, de modo que não possam compreender as suas próprias direções. Sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, enquanto Filipe, sentado, escrevia tudo o que Jesus dizia, que Filipe se aproximou, caiu de joelhos e adorou os pés de Jesus, dizendo: Meu Senhor e Salvador, dá-me autoridade para discorrer ante ti e perguntar sobre a tua palavra, antes que discorras conosco relativamente às regiões às quais foste por motivo do teu ministério. E o compassivo Salvador respondeu a Filipe: Tens permissão de falar o que desejas. E Filipe respondeu, dizendo a Jesus: Meu Senhor, devido a que mistério mudaste a união dos regentes e dos seus aéons e o seu destino e a sua esfera e todas as suas regiões e os confundiste em confusão quanto ao seu caminho e falseaste o seu curso, fizeste-lhes isto para a salvação do mundo, ou não? E Jesus respondeu a Filipe e a todos os seus discípulos em conjunto, dizendo-lhes: Mudei o seu curso pela salvação de todas as almas. Amém, amém, vos digo, se eu não tivesse mudado o seu curso, uma hoste de almas teria sido destruída e teriam perdido longo tempo, se os arcontes dos aéons e os arcontes do destino e da esfera e de todas as suas regiões e todos os seus céus e todos os seus aéons não tivessem sido frustrados, e as almas teriam continuado longo tempo aqui fora, e o término, o fim do número das almas perfeitas, ter-se-ia demorado, os quais contarão na herança do Altíssimo através dos mistérios e estarão no tesouro da luz. Por tal motivo mudei os seus caminhos, para que caíssem em engano e em agitação e entregassem o poder que está na matéria do seu mundo e que eles moldam nas almas, a fim de que aqueles que se salvam possam ser rapidamente purificados e elevados, eles e o inteiro poder, e aqueles que não se salvam possam ser rapidamente destruídos. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria, a honesta no seu discurso e a bendita, se aproximou, caiu aos pés de Jesus e disse: Meu Senhor, permite-me falar diante de ti e não te indigne que frequentemente te incomode interrogando-te. O salvado, cheio de compaixão, respondeu dizendo a Macia: Diz o que desejas e eu revelar-me-ei a ti abertamente. Maria respondeu e disse a Jesus: Meu Senhor, de que modo se tem demorado as almas a si mesmas aqui fora, e quais as que serão rapidamente purificadas? E Jesus respondeu a Maria dizendo-lhe: Bendito Maria,
interrogas bem com a tua excelente pergunta e lanças luz em todas as coisas com segura precisão. Portanto, de agora em diante nada te ocultarei, mas revelar-te-ei todas as coisas com segurança e franqueza. Escuta, pois, Maria, e vós discípulos, escutai. Antes que eu proclamasse todos os arcontes dos aéons e todos os regentes do destino e da esfera, eles estavam atados nas suas ataduras e às suas esferas e aos seus selos, tal como G1, o supervisor da luz, os havia atado desde o princípio, e cada um deles permanecia na sua ordem e cada um viajava de acordo com a sua direção, tal como G1, o supervisor da luz, havia estabelecido. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor de luz, este foi ao meio dos aéons e dos arcontes, os quais estão confinados à esfera e ao destino, e arrebatou a purificação da luz de todos os regentes e dos aéons e de todos os arcontes do destino e daqueles da esfera, pois ele inspirava o que os punha em agitação, e pôs em movimento o apressurado, que está por cima deles, e fê-los girar em círculos velozmente, e ele, o apressurador, arrebatou o poder que neles havia e o alento das suas bocas e as lágrimas dos seus olhos e o suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou esses poderes e levou a sua luz ao tesouro da luz, enquanto os servidores de todos os arcontes juntavam toda a matéria de todos eles. E os servidores dos regentes do destino e os servidores da esfera que está debaixo dos aéons tomam-na e moldam-na em almas de homens e gado e répteis e animais selvagens e pássaros, e enviam-nas para baixo, para o mundo da humanidade. E logo os receptores do sol e os receptores da lua se olham de cima e veem as configurações dos cursos dos aéons e as configurações do destino e da esfera. Então tomam-nas da energia da luz, e os receptores do sol obtêm-na já preparada e depositam-na até que a apresentam aos receptores de Melquisedeque, o purificador da luz. E trazem o seu material inútil à esfera que está por baixo dos aéons e moldam-no em almas de homens, e moldam-no também em almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o círculo dos regentes dessa esfera e de acordo com todas as configurações da sua revolução, e repartem-nas neste mundo de humanidade e convertem-se em almas nesta região, tal como vos tenho dito. Isto o realizavam eles continuamente, antes que o seu poder fosse diminuído e se desvanecesse, e sentiram-se exaustos ou sem energias. O poder começou a cessar neles de maneira que ficaram esgotados de poder, e a sua luz que estava na sua região cessou. O seu reino foi destruído e o universo rapidamente ascendeu. Ocorreu que quando compreenderam isto e quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da luz, teve lugar, então ele teve que sair de novo e entrar no meio de todos os arcontes do destino e dos da esfera, e os pôs em agitação e rapidamente os fez abandonar os seus círculos. E desde então se viram constrangidos a procurar o poder fora deles, fora do alento das suas bocas, das lágrimas dos seus olhos e do suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou-os, e como continuamente faz, levou a sua luz ao tesouro da luz. E todos os arcontes dos aéons e os arcontes do destino e os da esfera voltam-se para a matéria inútil, devoram-na e não lhe permitem ir converter-se em almas no mundo. Eles devoram a sua matéria para não se verem sem energia e esgotados, e para que seu poder não cesse neles, nem o seu reino se destrua, a fim de poder prolongar-se e subsistir longo tempo até ao término do número de almas perfeitas que estarão no tesouro da luz. Sucedeu então, quando os arcontes dos aéons e os do destino e os da esfera continuaram realizando isto, voltando-se para si próprios,
devorando a sua matéria inútil e não permitindo às almas nascer no mundo da humanidade a fim de poder continuar a ser regentes e de que os seus poderes que estão nos seus poderes, ou seja, as almas, possam passar longo tempo aqui fora. Persistiram em fazer isto continuamente durante 2 círculos. Assim, quando eu quis ascender para exercer o ministério para que fui chamado por ordem do primeiro mistério, subi até junto dos tiranos dos arcontes dos 12 aéons, com a minha veste de luz, brilhando tão extraordinariamente que não havia medida para a luz que me envolvia. E sucedeu então, quando os tiranos viram a grandiosa luz que me rodeava, que o grande Adamas, o tirano e todos os tiranos dos 12 aéons, juntos, começaram a lutar contra a luz da minha veste, desejando apoderar-se dela, a fim de permanecerem no seu império. Isto sem saber contra quem lutavam. Quando se aglomeraram e lutaram contra a luz, a partir de então e por mandato do primeiro mistério, eu mudei os seus caminhos e os cursos dos aéons e os cursos do seu destino e da sua esfera e virei os 6 meses para a esquerda, para os triângulos e para os esquadros e para aqueles nos seus aspectos e para os seus octógonos, tal como tinham estado antes. Porém, mudei a sua forma de girar ou de enfrentar em outra ordem e fi-los enfrentar outros 6 meses, à direita, as obras das suas influências nos esquadros e nos seus triângulos e em todos aqueles nos seus aspectos e nos seus octógonos. E fi-los confundirem-se com grande confusão e enganarem-se com grande engano, os arcontes dos aéons e todos os arcontes do destino e os da esfera, e coloquei-os em grande agitação e desde então já não são capazes de girar para sua matéria inútil e devorá-la a fim de que as suas regiões continuem a permanecer e eles próprios, possam passar um longo tempo como arcontes. Porém, quando lhes retirei 1/3 do seu poder, mudei as suas esferas para que passassem algum tempo olhando a esquerda e algum tempo olhando à direita. Mudei todo o seu caminho e todo o seu curso, fiz o caminho do seu curso acelerar-se para que possam ser, rapidamente, purificados e rapidamente elevados. E abreviei os círculos e tornei o seu caminho mais veloz e este será sumamente acelerado. Eles foram postos em confusão no seu caminho e desde então já não foram capazes de devorar a matéria dos resíduos da purificação da sua luz. Mais ainda, reduzi os seus tempos e os seus períodos de modo a que o perfeito número de almas que receberão os mistérios e estarão no tesouro da luz se complete rapidamente. Se eu não tivesse mudado os seus cursos e abreviado os seus períodos, eles não teriam permitido a nenhuma alma vir ao mundo devido à matéria dos seus resíduos, que tivessem devorado, e teriam destruído muitas almas. Por este motivo vos disse antes: abreviei os tempos da minha eleição, de outro modo nenhuma alma poderia ter sido salva. E abreviei os tempos e os períodos devido ao perfeito número de almas que receberão os mistérios, quer dizer, os escolhidos, e se eu não tivesse abreviado os seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas todas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. Estas são, pois, as palavras sobre as quais, com precisão, me interrogaste. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que todos caíram, adoraram-no e disseram-lhe: Bendito sejas ante todos os homens, pois nos revelastes estas grandes façanhas. Jesus continuou o seu discurso e disse aos seus discípulos: Escutai o relativo às coisas que me ocorreram entre os regentes dos 12 aéons e de todos os seus regentes e todos os seus senhores e as suas autoridades e os seus anjos e os seus arcanjos. Quando viram a veste de luz que eu trazia, eles e os seus ímpares, viram, cada um deles, o mistério dos seus nomes que estavam na veste de luz que me envolvia. Caíram todos,
adoraram a veste de luz que me cobria e choraram dizendo: como é que o Senhor do Universo passou entre nós sem o sabermos? E todos juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores. E todos os seus triplos poderes e os seus antepassados e os seus não gerados e os seus autogerados e os seus gerados e os seus deuses e as suas chispas de luz e os seus portadores de luz. Numa palavra, todos os seus grandes, viram os tiranos da sua região e que o seu poder diminuía, que se tornavam débeis e caíam num grande, incomensurável temor. Contemplaram o mistério dos seus nomes na minha veste e propuseram-se vir adorar o mistério dos seus nomes que estavam na minha veste. Porém não puderam devido à grande luz que me envolvia. Contudo, adoraram um pouco afastados de mim e adoraram a luz da minha veste e choraram juntos, cantando louvores aos interiores dos interiores. Sucedeu então, quando isto ocorria entre os tiranos que estavam por baixo destes regentes, que todos eles perderam poder e caíram ao solo nos seus aéons e assemelharam-se aos mortos do mundo, sem alento, como no momento em que lhes retirei o seu poder. Sucedeu em seguida, quando deixei esses aéons, que cada um desses que era dos 12 aéons esteve sujeito à sua ordem e todos realizaram as suas obras como eu havia estabelecido, para que passassem 6 meses, virados para a esquerda, realizando as suas obras, nos seus esquadros e nos seus triângulos e naqueles em seus aspectos e depois passassem outros 6 meses virados para a direita, para os seus triângulos e os seus esquadros e aqueles nos seus aspectos. Assim viajarão aqueles que estão no destino e na esfera. Então eu ascendi aos véus do 13º aéon. E sucedeu, quando lá cheguei, que os véus se separaram por si próprios e se abriram ante mim. Eu entrei no 13º aéon e encontrei Pisti Sofia por baixo do aéon 13. Estava só, colocada nessa região, sem ninguém junto dela, lamentando-se e gemendo porque não tinha sido admitida no 13º aéon, a sua região imediata mais alta. E também pena havia devido aos tormentos que o obstinado, que é um dos 3 triplos poderes, lhe havia infligido. Porém, quando vos falar dele e de sua expansão, dir-vos-ei o mistério e de como tal coisa lhe ocorreu. Sucedeu então, quando Pisti Sofia me viu brilhando extraordinariamente e sem medida a luz que me envolvia, que entrou em grande agitação e contemplou a luz da minha veste. Viu o mistério do seu nome na minha veste e toda a glória do seu mistério, pois anteriormente ela tinha estado na região da altura, no 13º aéon. E pôs-se a cantar louvores à luz mais alta que tinha visto no véu do tesouro da luz. E sucedeu então, quando ela persistiu em cantar louvores à luz mais alta, que todos os regentes que estão com os 2 grandes triplos poderes e o seu, dela, invisível que é o seu par e as outras 22 emanações invisíveis contemplaram a luz, dado que Pisti Sofia e o seu par, elas e as outras 22 emanações formam as 24 emanações que antepassado invisível e os 2 grandes triplos poderes emanaram. Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, sucedeu que Maria se aproximou dele e lhe disse: Meu Senhor, ouvi-te dizer há pouco, Pisti Sofia é em si mesma uma das 24 emanações, por que é que então não está na sua região? Pois disseste, encontrei-a debaixo do 13º aéon. A história de Pisti Sofia. E Jesus respondeu e disse aos seus discípulos: Sucedeu, quando Pisti Sofia estava no 13º aéon, na região de toda a sua família de invisíveis, ou seja, as 24 emanações do grande invisível que, por mandato do primeiro mistério, Sofia contemplou a luz. Ela viu a luz do véu do tesouro da luz e desejou chegar a essa região, embora não pudesse alcançá-la. Porém,
deixou de realizar o mistério do 13º Aeon e cantou louvores à luz das alturas, que tinha visto na luz do véu do tesouro da luz. Então sucedeu, quando ela cantava louvores à região das alturas, que todos os regentes nos 12 Aeons que estão por baixo a detestaram por ela ter cessado nos seus mistérios e por ter desejado ir à altura e ficar por cima deles. Por este motivo enfureceram-se contra ela e detestaram-na, como fez o grande triplo poder obstinado, que é o terceiro triplo poder que está no 13º Aeon, o que se tinha tornado desobediente, já que não tinha emanado em si próprio a purificação total do seu poder e não tinha dado a purificação da sua luz no momento em que os regentes deram as suas purificações, pois desejava reger sobre os 13 Aeons e sobre os que estão embaixo. Sucedeu então, quando os regentes dos 12 Aeons estavam enfurecidos contra Pisti Sofia que está por cima deles e a detestaram sobremaneira, que o obstinado, o grande triplo poderoso de quem vos falei agora, se uniu aos regentes dos 12 Aeons e também se enfureceu contra Pisti Sofia e a odiou excessivamente por ela ter pensado ir à luz que está mais acima dela e emanou um grande poder com rosto de leão e dele, fora da sua matéria, emanou uma hoste de outras violentas emanações materiais e enviou-as às regiões inferiores, às partes do caos, a fim de que ficassem aí à espera de Pisti Sofia e lhe retirassem o poder por ela ter pensado ir à altura que está sobre todos eles, e mais ainda, por ter cessado de desempenhar o seu mistério lamentando-se continuamente e procurando a luz que havia visto. E os regentes que persistem em manifestar o mistério, detestaram-na e todos os guardiões que estão nas portas dos Aeons também a detestaram. Sucedeu desde então, por mandato do primeiro mistério, que o obstinado, o grande triplo poderoso, que é um dos triplos poderes, perseguiu Sofia no 13º Aeon, a fim de que olhasse para as partes inferiores, para que visse na região o seu poder de luz com rostos de leão e muito mais para além dele e fosse a essa região para que a sua luz pudesse ser-lhe suprimida. Então ela olhou para baixo e viu a sua luz, a dele, nas partes inferiores e não soube que era a luz do obstinado, o triplo poderoso, mas pensou que provinha da luz que tinha visto desde o princípio na altura a qual procedia do véu do tesouro da luz. E pensou para si mesma, irei a essa região sem o meu par e tomarei a luz e em seguida moldarei aéons de luz, para poder ir à luz das luzes, que está no alto das alturas. Pensando desse modo, saiu da sua própria região, a do 13º Aeon e desceu a dos 12 Aeons. Os regentes dos Aeons perseguiram-na e enfureceram-se contra ela, por ter pensado na grandeza. Ela também abandonou a região dos 12 Aeons e entrou nas regiões do caos e aproximou-se desse poder de luz com rosto de leão, que a devoraria. Todas as emanações materiais do obstinado a rodearam e o grande poder de luz com rosto de leão devorou todos os poderes de luz de Sofia. Retirou-lhe a sua luz e devorou-a e a sua matéria foi lançada ao caos. Converteu-se em regente com rosto de leão no caos, do qual uma parte é fogo e outra parte obscuridade. Isto é Yaldabaoth, de quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sofia sentiu-se exausta e o poder de luz com rosto de leão pôs-se a trabalhar para arrebatar a Sofia todos os seus poderes de luz, ao mesmo tempo que todos os poderes materiais do obstinado rodearam Sofia, oprimindo-a na sua dor. E Pisti Sofia chorou excessivamente e gritou à luz das luzes que tinha visto desde o princípio e na qual tinha tido fé e expressou o seu arrependimento, dizendo assim: Ó luz das luzes, em quem, desde o princípio, eu tive fé. Escuta-me agora, ó luz, no meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois entraram em mim maus pensamentos. Olhei, ó luz,
para as partes inferiores. Vi ali uma luz e pensei: irei a essa região a fim de poder tomar essa luz. E fui e encontrei-me a mim própria na escuridão que está no caos de baixo, e não pude apressar-me a voltar à minha região porque todas as emanações do obstinado me prenderam dolorosamente, e o poder rosto de leão tirou-me a minha luz. E gritei pedindo ajuda, mas a minha voz não saiu das trevas. E olhei para as alturas para que a luz na qual eu tive fé me ajudasse. E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes dos aéons e como em seus números olhavam para baixo e se regozijavam à minha custa, mesmo quando eu não lhes fizera mal, mas eles detestavam-me sem motivo. E quando as emanações do obstinado viram os regentes dos aéons regozijarem-se por minha causa, souberam que os regentes dos aéons não viriam em minha ajuda. Assim essas emanações animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência, e a luz que eu não tomei delas, tomaram-na de mim. Agora e portanto, ó luz da verdade, tu que sabes que eu fiz isto inocente, pensando que o poder-luz com rosto de leão te pertencia, o pecado que cometi é evidente para ti. Não permitas que me falte a minha luz, ó Senhor. Pois eu, desde o princípio, tive fé na tua luz, ó Senhor dos poderes. Que eu não sofra mais por falta da minha luz. Pois por me teres induzido e por amor à tua luz, caí nesta opressão e vejo-me coberta de vergonha. E pela ilusão da tua luz, converti-me numa estranha para minha família, os invisíveis, e para as grandes emanações de Barbelo. Isto aconteceu-me, ó luz, por ter ambicionado a tua morada, e a ira do obstinado caiu sobre mim. Ele, que não escutou o teu mandato para emanar a emanação do seu poder, porque eu estava no seu aéon sem desempenhar o seu mistério. E todos os regentes dos aéons se riram de mim. E eu estava nessa região, lamentando-me e procurando a luz que vira nas alturas. E os guardiões das portas dos aéons procuraram-me, e todos os que permaneciam no seu mistério se riram de mim. Mas eu olhei às alturas, para ti tive fé, em ti. Agora e portanto, ó luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do caos. Se agora tu desejas salvar-me, grande é a tua misericórdia. Escuta-me então de verdade e salva-me. Retira-me da escuridão desta matéria. Que não me submerja nela, que eu seja salva das emanações do Deus obstinado que me tem oprimida e das suas más ações. Não permitas que me submerja nestas trevas e não permitas que o poder rosto de leão devore por completo todo o meu poder. E não permitas que este caos amortalhe o meu poder. Escuta-me, ó luz, pois a tua graça é preciosa, e olha-me para baixo, de acordo com a grande misericórdia da tua luz. Não me vires o rosto, pois estou sumamente atormentada. Apressa-te, escuta-me e salva o meu poder. Salva-me dos regentes que me detestam, pois tu sabes da minha dolorosa opressão e do meu tormento, do tormento do meu poder que eles me tiraram. Eles, que me colocaram em todo este mal, estão ante ti. Trata-o segundo o teu desejo. O meu poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão, e esperei pelo meu par. Ele que devia vir e lutar por mim, mas que não veio. O que eu procurei para que viesse e me emprestasse poder, mas que não encontrei. E quando procurei a luz, eles deram-me trevas, e quando procurei o meu poder, eles deram-me matéria. Agora, portanto, ó luz das luzes, que a obscuridade e a matéria que as emanações do obstinado me trouxeram cheguem até eles,
os observem e que sejam aí apanhados e castigados e que sejam forçados a tropeçar e a não voltar à região do seu obstinado, que permaneçam na escuridão e não vejam a luz, que olhem o caos para sempre e não lhes seja permitido olhar para a altura, caiam sobre eles as suas próprias vinganças e que o teu juízo neles permaneça, que não venham, daqui em diante, à sua região, ao seu Deus obstinado e que as suas emanações não venham, daqui em diante, até as suas regiões, pois o seu Deus é ímpio e obstinado, o qual pensou que fiz este mal, por si mesmo, sem saber que, se não tivesse sido trazida para baixo de acordo com o teu mandato, ele não teria tido qualquer autoridade sobre mim. Porém, quando tu, por teu próprio mandato, me trouxeste para baixo, mas eles me perseguiram e as suas emanações acrescentaram tormento à minha humilhação. E eles tiraram-me o poder de luz e caíram sobre mim, oprimindo-me até a dor, a fim de levar toda a luz que havia em mim. Por isto em que me colocaram, que não ascendam ao 13º Aeon, a região da justiça, e que não sejam considerados no lote de aqueles que se purificam a si próprios e à luz e que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão e rapidamente poderão receber mistérios na luz. Pois eles tiraram-me a luz e o meu poder começou a cessar e fui destituída da minha luz. Agora e portanto, ó luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores ao teu nome, ó luz, glorificando-te, que o meu canto de louvor seja do teu agrado, ó luz, como um mistério admirável que guia as portas da luz, as quais aqueles que se arrependerão, o pronunciarão e aos quais a luz purificará. Agora e portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda luz te busque e que o poder das estrelas que está em ti, perdure, pois a luz ouviu as matérias e a ninguém deixará sem as haver purificado, que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os aéons e que as matérias e tudo que nelas há, o louvem. Pois Deus lhe salvará a alma de todas as matérias e uma cidade será preparada na luz e todas as almas que se salvem habitarão nessa cidade e a herdarão. A alma daqueles que receberão os mistérios habitará nessa região e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome, morarão nela. Sucedeu então, quando Jesus havia dito estas palavras aos seus discípulos, que também lhes disse: esta é a canção de louvor que Pisti Sofia expressou no seu primeiro arrependimento, arrependendo-se do seu pecado, recitando tudo aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tem ouvidos para ouvir que ouça. Maria novamente se aproximou e disse-lhe: meu Senhor, o meu espírito de luz tem ouvidos e eu ouço com o meu poder de luz e o teu espírito que está em mim, serenou-me. Escuta, pois, e que eu possa falar em relação ao arrependimento que Pisti Sofia expressou, ao falar do seu pecado e de tudo o que lhe ocorreu. O teu poder de luz profetizou isto, anteriormente, através do profeta David, no Salmo 68. Salva-me, ó Deus, pois as águas chegam até a minha alma, afundo-me ou estou já submersa no lodo do abismo e impotente. Desci às profundidades do mar, uma tempestade me submergiu, permaneci em choro, a minha garganta emudeceu e os meus olhos entristeceram, esperando pacientemente por Deus. Aqueles que me odeiam sem motivo são muitos mais que os cabelos da minha cabeça. Fortes são os meus inimigos que violentamente me perseguem. Exigem-me aquilo que deles não tomei. Deus, tu conheces a minha insensatez e as minhas faltas não se te ocultam. Que os que em ti esperam, ó Senhor, Senhor dos poderes,
Não se envergonhem por minha causa. Que aqueles que te procuram não sofram vergonha por minha causa. Ó Senhor, Deus de Israel, Deus dos poderes. Pois por tua causa suportei a vergonha cobriu o meu rosto. Converti-me numa estranha para minha família, uma estranha para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias daqueles que te vilipendiam caíram sobre mim. Dei forma à minha alma à pressa e foi-me devolvida, para minha reprovação. Apliquei-me cilícios e converti-me em provérbio para ele. Os que estão sentados às portas conversaram comigo e os que bebem vinho, cantaram perto de mim. Porém, eu orei com a minha alma a ti, ó Senhor. O tempo da tua benevolência chegou, ó Deus. Na plenitude da tua graça, presta ouvidos, verdadeiramente, à minha salvação. Retira-me deste lodo, que nele não me afunde. Permite que seja salva daqueles que me odeiam e das profundidades das águas. Que não me afunde num fluxo de águas, que não me trague à profundidade, que o poço não feche a sua boca sobre mim. Escuta-me, ó Senhor, pela tua grande misericórdia, conforme a abundância da tua compaixão olha para baixo, para mim. Não vires o teu rosto a esta tua serva, pois estou oprimida. Escuta-me pressuroso, presta atenção à minha alma e redime-a. Salva-me dos meus inimigos, pois tu conheces a minha desgraça, a minha vergonha e a minha desonra. Todos os meus opressores estão ante ti. O meu coração sofreu a desgraça e a miséria e esperei por alguém que se preocupasse comigo, porém não chegou. Esperei pelo que havia de confortar-me, porém não o encontrei. Por alimento deram-me fel e para minha sede deram-me vinagre a beber. Sirva sua mesa de armadilha para eles e de chamariz, recompensa e tropeço. Que os faças inclinar os seus dorsos a todo momento. Derrama tua indignação sobre eles, assim como a tua ira, e que o teu furor os intimide. Que a sua casa de campo se veja destruída. Que não haja moradores nos seus aposentos. Pois eles perseguiram aquele a quem tu havias castigado e aumentaram o ardor das suas feridas. Porque acrescentaram iniquidade às suas iniquidades, que não entrem na tua justiça. Que sejam apagados do livro dos viventes e que não sejam inscritos entre os justos. Sou uma pobre infeliz que também tenho o coração partido. Porém, a salvação do teu rosto foi o que me exaltou. Louvarei o nome de Deus na ode e exaltá-lo-ei na canção de graças. Isto agradará mais a Deus que um touro jovem investindo com cornos e unhas. Que os infelizes vejam isto e se alegrem. Que te procurem, ó Deus. E que as suas almas vivam. Pois Deus ouviu o desventurado e não desprezou os prisioneiros. Que o céu e a terra louvem o Senhor, o mar e tudo que este contém. Pois Deus salvará Sião e as cidades da Judéia serão construídas e eles habitarão nelas e as herdarão. A semente dos teus servos a possuirá e aqueles que amem o seu nome morarão aí. E sucedeu então, quando Maria acabou de dizer estas palavras a Jesus, no meio dos seus discípulos, que lhe disse: Meu Senhor, esta é a solução do mistério do arrependimento de Pisti Sofia. E quando Jesus escutou estas palavras de Maria, disse-lhe: Bem o disseste, Maria, a bendita, a plenitude ou plenitude bendita. Tu a quem haverá de cantar-se como a bendita em todas as gerações. Jesus prosseguiu com o seu discurso e disse: Pisti Sofia continuou e continua cantando louvores num segundo arrependimento, expressando-se assim: Luz de luzes em quem tive fé, não me deixes na obscuridade até o fim dos meus dias. Ajuda-me e salva-me através dos
teus mistérios, inclina teu ouvido para mim e salva-me. Que o poder da tua luz me salve e me leve até aos mais altos aéons, pois tu me salvarás e guiarás à altura dos teus aéons. Salva-me, ó luz, da mão deste poder rosto de leão e das mãos das emanações do Deus obstinado. Porque és tu, ó luz, aquele em cuja luz tive fé e em cuja luz confiei desde o princípio. Eu tive fé nela desde o momento em que me emanou e naquele em que tu mesmo fizeste que eu emanasse, e tive fé na tua luz desde o princípio. E quando tive fé em ti, os regentes dos aéons riram-se de mim, dizendo: ela cessou no seu mistério. Tu és o meu Salvador e Redentor e tu és o meu mistério, ó luz. A minha boca encheu-se de louvares. Que eu possa falar do mistério da tua grandeza a todo momento, agora e portanto, ó luz. Não me deixes no caos até o término dos meus dias. Não me abandones, ó luz. Pois todas as emanações do obstinado me retiraram todo o meu poder luz e me derrotaram. Elas desejam arrebatar toda a minha luz, por completo e vigiam o meu poder. Dizem umas às outras: a luz abandonou-a, capturemos e arrebatemos toda a luz que nela há. Portanto, ó luz, não me deixes. Bírate, ó luz, e salva-me das mãos dos imisericordiosos. Que aqueles que arrebatam o meu poder caiam e se tornem impotentes. Que aqueles que arrebatam o meu poder luz se vejam envolvidos na escuridão e afundados na impotência. Este é o segundo arrependimento que Sofia pronunciou cantando louvores à luz.